Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o professor Valdec Carnino. Professor, falávamos a respeito da sua experiência na Secretaria de Educação. É verdade. E é importante ressaltar nessa experiência algo muito significativo, que foi a aprovação de um plano de metas para a educação em Niterói, um plano decenal. Foi a primeira vez que Niterói planejou a educação para o médio prazo, não é? Nós fizemos uma conferência municipal de educação em 2007, não é? E aprovamos um plano de metas, um plano, portanto, que não era um plano do governo, não era um plano discutido pelos delegados, vários atores sociais presentes, inclusive com visões distintas que foi preciso sintetizar. A comunidade participou diretamente, professor? Sim, nós tivemos ao todo 583 instituições diferentes da cidade inscrevendo delegados. Entre escolas, igrejas, sindicatos, empresas, enfim. Então foi um movimento importante, né? E eu vivi uma experiência curiosa e agradável, porque como secretário de Educação, eu impulsionei essa iniciativa. Eu era secretário de Educação e presidia o Conselho Municipal de Educação da cidade. E depois, porque no início de abril de 2008, eu me desincompatibilizei para poder participar do processo eleitoral de 2008. E fui para a Câmara, exercer o mandato do qual eu estava licenciado, na legislatura passada. E aí o que aconteceu? O projeto foi para a Câmara, então eu acabei votando. Então foi interessante. Você já estava lá, né, como vereador? A sensação de ter cruzado e ter depois ido para a área tentar dar uma cabeceada. Então foi muito importante. Desde 2008, então, de julho de 2008, você permanece na Câmara, né? De 3 de abril de 2008, é verdade. E a experiência como vereador, assim, você é um educador agora no Legislativo. Qual seria, assim, o aspecto mais importante para você? Então, primeiro, eu acho que é preciso lembrar das circunstâncias políticas, né? Porque quando eu fui para a Câmara em 2008, eu fui para a Câmara numa posição de vereador independente. Por quê? Porque, embora o meu partido estivesse no governo, nós tínhamos acabado de viver uma disputa interna muito intensa, né? Um processo, você se recorda, de prévias para escolher o nosso candidato a prefeito, né? Daquele processo vitorioso, o deputado Rodrigo Neves, hoje licenciado, secretário de Assistência Social do Estado. Então, isso me colocou naquela ocasião numa posição política distinta, concorrente, né, adversária, do então prefeito Godofredo Pinto. Não inimizade, mas uma divergência política. Então, fui para a Câmara, e como eu não integrava a sua base de apoio, mas também não era de oposição, porque seria muito estranho eu chegar na Câmara e fazer oposição ao governo. Não, era o governo que eu tinha acabado de servir. Então, foi uma experiência interessante. Quando começou esta legislatura, quando a população me reelegeu e eu voltei para a Câmara nesse segundo mandato, eu já iniciei o mandato na oposição, não é? Onde permaneço até hoje. Então, ou seja, tanto na primeira circunstância, sobretudo na segunda, um vereador de oposição, ele tem movimentos, às vezes, limitados, né? Porque a correlação de forças na Câmara me é muito desfavorável, não obstante a excelente relação que eu tenho com os vereadores, mas são hoje 15 vereadores que sustentam a base, que integram a base do prefeito, e apenas 3 na oposição. Portanto, isso condiciona, você pode imaginar... É 1 para 5, né? Você pode imaginar como isso condiciona. Ao mesmo tempo, como eu sou da educação, minha formação é na educação, minha experiência na gestão pública é na educação, tanto na universitária quanto na cidade. Então, ir para a Câmara foi para mim um grande desafio, tem sido um desafio permanente, que eu sou impulsionado e levado a estudar e a me dedicar assim, a vários outros temas. Não é? Eu não posso ser apenas o vereador da educação. Todo mundo me conhece e sabe que eu tenho um pendor para a educação, mas eu não posso me furtar de estudar um projeto que, enfim, seja relevante para a cidade na educação, na saúde, na cultura, enfim, na limpeza urbana, no saneamento, na economia, no setor comercial, no setor industrial, enfim. Então, isso também faz a gente estudar, faz a gente aprender, faz a gente estabelecer novas redes de relações, não é? Então tem sido uma experiência muito desafiadora, enfim. Aproveitando esse gancho, vereador, nós estamos até em primeira mão, a gente pode estar conversando com nossos telespectadores a respeito da lei do MEI, uma lei recentemente votada na Câmara, né? É verdade. O prefeito fez uma indicação, mas tinha uma outra lei de um vereador do seu partido, do Vitor Júnior lá, juntaram-se as duas, fez-se a lei do MEI.
e que é um grande ganho para Niterói. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque um dos objetivos que nós chamarmos aqui também foi para que a gente pudesse estar dando visibilidade a esse projeto que a gente ansiava por isso. Não, acho muito. Até trouxe aqui uma versão, uma primeira versão. Na verdade, foi de fato uma mensagem, né, que o Poder Executivo enviou para a Câmara, né, e que foi sancionada agora, cerca de 2 meses. 2 meses. Né, no dia 20 de julho. A lei número 2.849 de 2011. E é muito importante, como você disse, porque ela estabelece um tratamento diferenciado, né? Sem dúvida. Para o micro e o pequeno empreendedor, empresário, e também para o empreendedor individual, que passa a ser tratado tecnicamente como uma pessoa jurídica. Exatamente. Né? O que facilita muito as relações comerciais que se estabelecem, né, por dentro da economia local, né? Quando você quer contratar, uma empresa quer contratar um serviço, ela não precisa mais contratar um serviço avulso, mas contrata os serviços formalmente oferecidos através de uma pessoa jurídica. Há vantagens do ponto de vista tributário. Isso gera, por um lado, a perspectiva de formalizar a atividade econômica. Isso é muito importante. Consequentemente, aumentar também a perspectiva de arrecadação para o próprio município. Sem dúvida. Girar melhor a roda da economia, portanto, gerar mais trabalho, emprego e rendas, estimular, né, o crescimento e o andamento da economia local. Então, acho que é uma boa notícia para a cidade e eu espero que a gente, em breve tempo, comece a colher os frutos concretos dessa legislação. Nós, do CDL, Associação Comercial, Cindy Lojas, Sebrae, um grande parceiro, a Firjan também, o doutor Caetano, era uma lei que nós estávamos há muito, né, fazendo força para que ela saísse, porque todas as pessoas que operam hoje de forma sem uma formatação jurídica, que exerce sua profissão, um cabeleireiro, uma pessoa que faz bolo, uma pessoa que sabe fazer jardinagem, pode se enquadrar no MEI. E aí o senhor quer contratar uma empresa dessa? É simples, porque o endereço da pessoa, da empresa, é a própria casa da pessoa. O telefone é do próprio prestador de serviço. Mas por trás agora tem uma lei. Niterói sai ganhando com isso. Sai ganhando, assim, antes tarde do que nunca, né? Porque verdade. Nós nos atrasamos um pouco. Né? É bom lembrar que essa lei municipal, esse tipo de legislação vem sendo votada em vários municípios brasileiros, porque impulsionados pela Lei Complementar 123 de 2006, não é isso? Que estabeleceu em âmbito nacional essa regulação, depois foi sucedida por uma outra legislação em 2008, que deu detalhamento a 128, não é isso? Detalhou um pouco mais o processo, e os municípios passaram então a ter a sua legislação local. Acho que agora, enfim, não importa mais o tempo perdido, importa é avançar no tempo e daqui para frente produzir avanço. Vereador, gostaria de falar agora não como professor, mas vereador Valdec. Nós do comércio necessitamos muito que seja visto a questão da educação com uma formação mais profissionalizante para o comércio. Sentimos falta disso. Os jovens, quando a gente dá o primeiro emprego para os jovens, eles vêm muito cru, sem uma experiência de matemática financeira, das noções básicas de economia, de leis. Isso seria interessante, já que Niterói tem essa vocação para o serviço e para o comércio. Há algum estudo disso na Câmara hoje, vereador? Fabiano, eu acho essa questão muito importante, porque, primeiro, eu posso falar até com uma certa desenvoltura, porque eu venho lutando há muitos anos, você deve conhecer essa luta, para que Niterói receba uma unidade do Cefet, que hoje, com a nova denominação, é Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Há passos largos sendo dados, né? Nós conseguimos, eu esqueci de mencionar, mas aproveito o gancho, como secretário de Educação, nós trouxemos o Colégio Pedro II para Niterói, que funciona já há mais de 5 anos, há 5 anos. Onde era o Henrique Lage? Não, o Henrique Lage continua lá. Continua lá. É no Barreto, é no mesmo bairro, exatamente, é no Barreto, com ensino médio. Né? E agora desde então passamos a lutar para que um Cefet viesse para cá. Nesse intervalo de tempo, o governo federal mudou a política e redenominou esses institutos, porque na verdade envolve também a formação de professores para as áreas técnicas, para as áreas de ciências e também os cursos técnicos e de tecnólogos. Então, houve avanços importantes, não é? Por justiça, eu devo dizer que tem sido importante também a participação do meu companheiro de partido, o deputado federal Chico D'Angelo, tem se empenhado muito, tem conseguido abrir veredas importantes em Brasília, e Niterói, eu acho que está prestes de receber assim, uma boa notícia a esse respeito. Ótimo. Mas precisamos avançar mais. Nós podemos plantar, tenho certeza, fiz uma indicação
ao governador do estado com uma emenda ao orçamento estadual, uma indicação legislativa, para que a gente plantasse em Niterói alguns polos de formação profissional, polos regionais de formação profissional. E aí seria importante que a cidade, em concertação, né, definisse quais são as nossas principais vocações econômicas. Exatamente. Né, quais são os principais setores que organizam melhor, que impulsionam mais a economia da cidade e que deveriam ser contemplados, não é, por formações profissionais. Então, e há experiências bem-sucedidas. Veja, por exemplo, escolas estaduais em Niterói. Muitos não sabem disso. A Aurelino Leal vem uma escola estadual ali no Ingá, uma importante experiência de formação profissional. É né? mesmo? Pois é, que precisava ser impulsionada. Inclusive, se não me engano, aqui no setor contábil. Não é? Que beleza. Então, ou seja, esse é um tema da ordem do dia, porque não só dá resposta à economia, dá resposta às demandas sociais que vêm do setor econômico, dos atores econômicos, mas também abre perspectivas, né, para a juventude brasileira. Precisamos. A formação profissional é uma das grandes perspectivas para a juventude brasileira. Professor, nós estamos chegando ao fim e eu gostaria de fazer umas perguntas rápidas para o senhor. Ah, claro. Que aí o senhor vai falar rapidamente, de forma sucinta. Família. Casado, pai de... Casado desde 1993, com a mesma mulher. Que beleza. Com a Irla, tem 2 filhos, a Yasmin, que tem 8 anos, e o Igor, que tem 10 anos. Niterói. Niterói é uma paixão, desde a época que eu passei a frequentar em 81, essa paixão se aprofundou, é uma cidade que tomou conta de mim. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, tem raízes em Jacarepaguá, tem família lá ainda, mas Niterói é uma referência afetiva, tudo. Né? Valdeque Carneiro precisa melhorar em quê? Em muita coisa. Em uma coisa. só. Eu acho que estudar mais a cidade. Estudar mais. Estudar mais a cidade, estudar mais a questão urbana, estudar mais a questão econômica, enfim, eu me sinto ainda num processo de formação em andamento para conhecer melhor Niterói e com isso tentar, quem sabe, contribuir um pouco melhor. Virtude de Valdeque Carneiro. Eu gosto de estudar, então acho que vai dar certo. Estudar. Né? Tô precisando estudar, eu acho que... E o futuro? O futuro, os homens constroem, mas a Deus pertence. Não é? Muito então, boa frase. Eu acho que, assim, em Niterói, eu acho que precisa construir uma alternativa. Né? Eu acredito, sinceramente, que uma outra Niterói é possível. Né? Mas não é possível apenas no debate retórico. É possível com os atores da cidade conversando, dialogando, explicitando claramente suas posições. É possível através do trabalho, através da formação das pessoas, enfim. Então, eu acredito que Niterói vai caminhar para construir um futuro e um futuro melhor do que o presente que nós vivemos hoje. Quero agradecer, professor Valdeque, a sua presença aqui no nosso programa. Prazer muito grande. Foi um prazer imenso, aprendi bastante. E ficamos aqui com o programa CDL Entrevista. Até a próxima semana. Muito obrigado.